Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Eu vou pedir para vocês abrirem o livro aqui na página 21 da nossa apostila, tá? Bom, na semana passada vocês tiveram que fazer essa atividadezinha aqui de caça-palavras. Vocês tinham que procurar alguns bichos de hábitos noturnos. E eu vou falar o nome dos bichos que vocês tinham que achar aqui, certo? Não vou mostrar tudo aqui, ó. Vocês tinham que transcrever pra cá, tá? Então, os bichos eram 8, né? Se não me engano. Gambá, grilo, vagalume, tarântula, morcego, escorpião, coruja, barata. Então, eram esses 8 animais que vocês tinham que procurar aqui e transcrever para cá, tá bom? Então, essa foi a atividade da última aula de português. Hoje, deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor, nós vamos ver um pouquinho sobre discurso direto e discurso indireto. Então, o que é o discurso direto e discurso indireto? Vocês já estudaram sobre isso no ano passado? Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas hoje a gente vai, durante essa aula, nós vamos ver um pouquinho sobre esse assunto, entender um pouquinho melhor o que são esses dois discursos, tá bom? Basicamente, assim, pra gente não esquecer, o discurso direto, ele é a fala real, a fala exata do personagem. Quando o personagem fala num texto, o que acompanha a fala dele? Um travessão. Então, quando tem um travessão, é um discurso direto, porque aquele personagem, ele está falando, é a vez dele ali, é a voz dele, é a fala dele, e ele está falando aquela parte, então é o próprio personagem falando. Esse é o discurso direto. O discurso indireto não é uma fala do personagem. Quem vai falar, no caso, é o narrador. Então, o narrador, ele fala o que o personagem deveria falar, sem o uso do travessão, mas não é assim tão real quanto se fosse o personagem falando, né? Porque daí é o narrador que está transcrevendo aquilo. Pode ser que ele fale, esqueça de algumas palavras, use outras, mas não é o próprio personagem que fala. Então, essa é a grande diferença de um e de outro, tá bom? Discurso direto é o próprio personagem e discurso indireto é o narrador. Basicamente isso, tá bom? Então, a gente vai fazer alguns exercícios da página 21 até a página 24. Hoje a gente vai focar mais no discurso direto. E aí, na próxima aula, a gente vê um pouco mais sobre o discurso indireto e continua outras atividades, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 21, nós temos um trechinho aqui da lenda Como Surgiu a Noite, né? Então, a gente viu aquela lenda desde o comecinho do volume e agora a gente vai continuar usando ela para vários exemplos de exercícios, tá bom? Então, ali vamos ler juntos o trecho. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Bom, então, esse é um trecho do texto que a gente leu, né, da lenda, que a gente leu em duas partes, né? Então, nós vamos agora responder as perguntinhas aqui. Que sinal de pontuação inicia a fala dos personagens? Então, qual é o sinal de pontuação que nós temos aqui antes da fala? Ó, 3 falas aqui, certo? As 3 frases estão com falas. O que tem antes das falas começarem? Qual é o nome desse sinal de pontuação? É o travessão, ok? Então, marca um X no travessão. 2 pontos, travessão, aspas. Travessão, tá? A gente viu ali. Bom, agora a gente vai precisar dos lápis de cor. O verde, o vermelho e o azul, ok? A gente vai usar essas 3 cores aí. Não precisa ser o verde exatamente como tá aqui. Pode ser um verde mais escuro, mais claro, tá bom? O que você tiver aí de verde ou de azul. Então, agora a gente vai sublinhar as falas dos personagens conforme a legenda. Então, aqui, deixa eu pôr no cantinho. De verde, a gente vai sublinhar o que a árvore falou. De azul,
o que a cobra grande falou e de vermelho o que é do narrador, tá bom? Então a árvore, ó, a árvore ela fez duas falas, né? Aqui. Então a árvore ela fez: dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor. Isso aqui é da árvore, tá bom? Não aguento mais, como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Então essa parte aqui é da árvore, tá? Muito bem. Agora a gente vai sublinhar de azul qual é a parte em que a cobra grande está falando. Bom, a única parte em que ela fala é essa fala aqui, né? Não posso fazer nada. Então a gente vai sublinhar de azul, que é a fala da cobra grande, ok? Agora de vermelho, a gente vai sublinhar o que é o narrador. Qual é a parte do narrador aqui? O narrador, ele explica pra gente quem que tá falando, né? Então, ó, aqui o narrador pediu ela, a cobra grande, isso aqui é do narrador. Né? Ele coloca isso aqui para que a gente entenda quem tá falando. E também aqui, ó, suplicou a árvore quase caindo. Certo? E também aqui embaixo, respondeu a cobra grande. Certo? Muito bem. Então, agora nós vamos para o exercício C. Ainda deixa os lápis de cor que a gente vai usar, tá? Eu não sei se é essas cores, mas a gente vai usar mais lápis de cor pra frente, tá? Bom, aqui a gente tem que relacionar os verbos que indicam as falas dos personagens em seus significados, tá bom? Bom, então assim, para mostrar o sentido da fala dos personagens ou o modo como eles se expressam, o narrador ele utiliza diferentes verbos, né? Bom, como por exemplo, anunciar, afirmar, dizer, reclamar, gritar, sussurrar, para que a gente consiga entender o modo como os personagens estão falando, né? Igual quando a gente viu sobre o teatro, a gente viu que lá nas rubricas tinha como que os personagens deveriam falar, né? Na hora que os atores estivessem estudando as falas deles, tinha ali na rubrica a forma como ele tinha que fazer. E como aqui não é um texto de teatro, uma peça teatral, mas sim uma história contada, né, ali escrita, narrada, o narrador, ele mesmo, ele coloca no cantinho para que quando a gente for ler, a gente entenda o que o personagem está fazendo. Se o personagem está gritando, se ele está sussurrando, se ele está pulando, né, para que a gente consiga entender a ação do personagem ali. Então, ele coloca esse verbo, que nada mais é que a ação, para que a gente entenda o que está acontecendo ali, tá bom? Então, a gente tem 3 verbos: pediu, suplicou, respondeu. Então, a gente vai relacionar o que é cada um deles com esses aqui do ladinho, tá? Então, pediu. Pediu é dizer algo em resposta? Não. Pedir com humildade, implorar. Também, pode ser que seja o mesmo que solicitar. Então, pediu, nesse caso, está relacionado com o mesmo que solicitar, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que tem um outro verbo ali que vai combinar mais. Então, aqui é a letra A. Suplicou. O que é suplicou? Suplicou é você pedir com bastante ênfase, né? Então, aqui, implorando, no caso. Então, a letra B é pedir com humildade. Suplicou significa pedir com humildade e implorar. Então, letra B. Respondeu é o quê? É dizer algo em resposta. Então, letra C. Ok? Ficou CBA. Ok? Bom, então aqui no exercício 2, a gente tem que completar esses trechos aqui, de baixo, tá? Com fala do narrador. Então, como se a gente estivesse sendo o narrador. Igual o narrador fez aqui, ó. Pediu ela, a cobra, suplicou a árvore, respondeu, tá? Então, a gente vai pôr esses verbos, não esses, né? Mas a gente vai pôr verbos aqui que são coerentes com o que tá acontecendo, com a fala dos personagens, tá bom? Então, vamos ler primeiro aqui o que tá acontecendo pra gente entender. Conversar, ora, até você quer me aborrecer, vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. O que a cobra grande ela tá fazendo aqui?
O que vocês acham? Ela está reclamando, né? Então, a gente pode completar aqui, ó. Reclamou a cobra grande. Vocês podem escrever. Reclamou a cobra grande. Não esqueça que cobra grande é um personagem, então com letra maiúscula, tá bom? Então ela reclamou, ela estava reclamando aqui. Então se a gente fosse continuar explicando para o leitor, a gente colocaria isso, né? Enquanto não conversarmos, eu não ando. O que o Rio está fazendo aqui? Ele está negando, ele está teimando, né? Então a gente pode colocar negou o Rio ou teimou o Rio. Teimou o Rio. Ok? Entenderam? A gente só está colocando o verbo para que o leitor entenda o que o personagem está fazendo, tá bom? Vamos para a próxima página. Levem isso para minha filha. Mas preste atenção, não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta. O que a cobra grande está fazendo aqui? Ela está dando uma recomendação, ela está advertindo, né? Mostrando o que deve ser feito. Então a gente pode colocar advertiu ou a gente pode colocar recomendou, né? Advertiu. Ou seja, ela estava avisando, né? A cobra é grande. Então, ó, ela fez um aviso para eles do que eles deviam fazer, ok? Então, aqui, nós vamos ver essas explicações e fazer esses próximos exercícios aqui sobre discurso direto, tá? Em uma história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor por meio de discurso direto ou indireto. Quando há a reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Nesse caso, a fala é indicada por um travessão ou pelo uso de aspas. Observe. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Bom, então aqui foi o que eu já expliquei para vocês. Discurso direto é quando tem a fala do personagem, exatamente a fala dele. E ele vem sempre, geralmente, acompanhado com um travessão, tá? Ou também a aspas. Então, vamos lá. Exercício número 3. Releia o trecho a seguir. Vamos falar com a cobra grande? Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai entender, disse um dos irmãos. Então, vamos lá. Sublinhe as falas conforme a legenda. Então, verde... Aí eu falei que a gente usa lápis de cor. Verde fala dos personagens e azul fala do narrador. Então, é a mesma coisa que a gente fez no outro exercício lá atrás. Qual que é a fala dos personagens? É todo esse trecho aqui, né? Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Isso aqui é toda a fala do personagem, reprodução exata da fala dele. Agora, o que é o narrador? Disse um dos irmãos. Então, o narrador está mostrando quem que falou, né? Então, disse um dos irmãos. Sublinha essa parte aqui de azul, tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? Então, o narrador aqui usou um verbo. Qual o verbo que ele usou para indicar? Disse. Então, a gente pode escrever disse. O verbo disse. Vamos pôr entre aspas aqui. Ok? Que vem do verbo dizer. Reescreva esse trecho substituindo o verbo da fala do narrador por outro sem alterar o sentido. Bom, então a gente vai trocar esse verbo disse por um outro. A gente vai reescrever toda essa frase, tá? Você vai reescrever tudo aqui. E eu só vou colocar essa parte, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo, ó. Eu vou colocar só essa parte, que é o que a gente tem que trocar. Então, você reescreve. Quando chegar aqui, disse, que é a parte do narrador, que a gente tem que mexer, disse um dos irmãos. O que a gente pode trocar pelo disse?
O que é disse? Vem do quê? Vem do dizer. Dizer a gente pode trocar por falar, explicar, comentar, esclarecer, né? Tudo isso tem sinônimos, né? Da palavra disse. Só que o disse está no passado, então a gente não pode colocar fala, falava, né? Ou melhor, falava até dá, mas a gente pode colocar um verbo, tipo assim, que esteja em outro tempo. A gente tem que usar no mesmo tempo que está aqui. Então, se aqui está no passado, a gente também tem que pôr no mesmo tempo, no passado também. Então, se a gente fosse usar falou um dos irmãos, né? Então, eu vou pôr aqui, ó. Depois de você reescrever, você põe falou um dos irmãos. Professora, posso usar outro verbo em vez do falou? Com certeza. Você pode usar explicou um dos irmãos, comentou um dos irmãos, esclareceu um dos irmãos, né? Então, qualquer outro verbo que é sinônimo desse aqui no mesmo tempo, no passado. Ok? Então, vamos continuar. 23. Que sinal de pontuação... Deixa eu abrir o livro, que aí a gente consegue ver tudo, né? Que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador? Então, qual foi o sinal que utilizado para mostrar a fala direta aqui do personagem? O que vocês acham? Que foi uma separação, né? Tipo, aqui teve do personagem e aqui teve do narrador. Opa, esqueci que vocês não estão vendo, mas é aqui nesse trechinho, ó. Tem esse sinal de pontuação aqui do personagem e tem esse aqui do narrador. O que usou para separar? O que tá ali no meio? Qual o sinal de pontuação? O travessão, ok? Então, escreva aí, o travessão. Travessão com 2 S, tá bom, pessoal? Letra E. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? Então, nesse trecho aqui, entre a fala do personagem e a fala do... Não é fala, né? A explicação do narrador. O que poderia ter sido colocado aqui que não ia alterar em nada? O que vocês acham? Poderia ser um outro sinal de pontuação. Poderia ser a vírgula. Então, se aqui eles colocassem vírgula, e a gente geralmente, quando a gente vai ler um texto, geralmente tem uma vírgula, né? Ou um ponto, alguma coisa assim. Mas geralmente uma vírgula, para separar a fala do personagem com o que o narrador está explicando para o leitor. Bom? Então, agora reescreva esse trecho substituindo o travessão por outro sinal de pontuação. Então, olha só. Aqui você vai substituir também por um outro sinal de pontuação. Esse começo aqui. Tem como começar uma frase com vírgula? Não começa com vírgula. Mas qual é o outro sinal de pontuação que substitui o travessão no discurso direto? Aspas. Então você vai reescrever todo esse trecho e vai começar com aspas. E vai escrever vamos falar, vai reescrever tudo. Quando chegar aqui em atender, em vez de você colocar outro travessão, você vai pôr o quê? Uma vírgula. E aí vai colocar disse um dos irmãos. Ok? Interessante que a gente precisa, quando a gente abre aspas, a gente tem que fechar, certo? Então, aonde que vai fechar essa aspas? No final da fala do personagem, né, dos irmãos lá, ou vai terminar aqui no narrador? Vai terminar no personagem. Então, quando você for escrever aqui com a vírgula, você vai fechar essa aspas aqui que você abriu, ok? Tem que fechar, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos para o exercício 4, que aí já é um outro trecho, tá? Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar, e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. O que será que os indígenas diriam à filha da cobra grande
para explicar o que aconteceu. Imagine e elabore em discurso direto a explicação que eles poderiam ter dado a ela. Então aqui é uma parte livre que vocês vão ter que fazer, né, de vocês, tá? Bom, lembra lá que quando os indígenas voltaram, eles abriram à noite, ficou tudo escuro, e aí eles chegaram até lá, chegaram a se encontrar com a filha da Cobra Grande, e a filha da Cobra Grande conseguiu reverter a situação. Mas a filha da Cobra Grande não deixou eles se explicarem, porque a ideia de abrir o caroço foi deles, eles não, né, a Cobra Grande falou que não era para eles abrirem, mas eles resolveram abrir. E aí teve toda essa confusão, e depois a Cobra Grande jogou um feitiço neles, transformou eles em macacos, né? Então, eles não tiveram nem chance de se explicar. Mas e se a filha da Cobra Grande tivesse deixado uma oportunidade para eles explicarem? O que você acha que eles falariam? Então você vai inventar. A gente não se aguentou de curiosidade, será que falaria toda a verdade? Ou iria mentir, falar que caiu, o caroço caiu da nossa mão e sem querer abriu, né? Eles poderiam mentir também. Então você vai criar a fala aqui de acordo com a sua imaginação. O que você acha que os indígenas se justificariam, tá bom? A justificativa deles. Mas em discurso direto, eu até sublinhei aqui, ó, discurso direto. O que é discurso direto? Vocês vão ter que pôr o quê? O travessão, tá certo? Ou vai pôr aspas. Só não esqueça de fechar aspas quando terminar. Posso fazer só de um irmão, de um indígena? Pode fazer só uma fala. Posso fazer dos 3? Ou posso fazer só de 2? Pode fazer quantas falas você quiser aqui, tá bom? Mas não tem tantas linhas para tantas falas, mas você pode criar como se os 3 estivessem contando a mesma versão, né? Ali do que aconteceu, tá bom? Então aqui é com vocês, tá? Essa é a atividadezinha também que vocês vão fazer. Então vamos continuando aqui. 5. Releia um trecho da lenda Tucumã, o surgimento da noite tupi. Depois faça o que se pede. O esposo então enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã, lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estavam que vieram buscar. No trecho lido, vamos lá, página 24 agora. No trecho lido, há discurso direto? Justifique sua resposta. E aí, no trecho que a gente leu agora, tem um discurso direto? Você já sabe o que é discurso direto. Discurso direto é a fala do personagem, a reprodução exata do que o personagem falou, seguido de antecipado, no caso, né, de travessão ou aspas. Teve alguma fala aqui que vocês viram? Não tem discurso direto. Então vamos colocar não tem e tá pedindo para justificar. Não tem discurso direto. Por quê? Se a gente ler com bastante atenção, a gente vai ver que o próprio narrador, ele mesmo contou. Então, o esposo enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã, lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estavam que vieram buscar. Se fosse um discurso direto, teria que estar assim. Aqui está o que vocês vieram buscar, seguido de travessão, né? Mas o próprio narrador colocou, dizendo que ali está o que eles vieram buscar. Então, não tem discurso direto aqui. Porque o próprio narrador que conta, né? O próprio narrador que conta a fala do personagem. Ou o próprio narrador que faz a fala do personagem, tá bom? Muito bem. Vamos continuar. Releia o trecho e sublinhe a informação que poderia ser escrita em discurso direto. Então, eu meio que acabei de falar para vocês.
qual seria a parte que seria usada como discurso direto? Eu vou sublinhar de vermelho para vocês verem com mais clareza, mas você pode sublinhar com lápis de cor, com lápis de escrever, tá? Então, a única parte aqui que poderia ser transformada num discurso direto é onde mostra a fala da serpente, né? Então, aqui, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar, ok? Então, essa fala aqui poderia ser transformada num discurso direto. Poderia ter colocado um travessão e colocado assim, aqui está o que vocês vieram buscar. Aí estaria seguido, né, disse a serpente. Então, isso poderia ser transformado num discurso direto, ok? Agora, reescreva a última frase do trecho usando o discurso direto. Então, já falei para vocês. Vocês vão reescrever a partir daqui, ó, gente. Vocês podem reescrever todo o trecho, mas vocês podem reescrever também a partir daqui, ó, do mesmo, tá? Pra não... Porque assim, também não vai pôr só a fala, né? Tem que entender de onde que veio. Então, mesmo assim, entregou um coco de tucumã lacrado com cera de abelha. Então, isso vocês vão ter que reescrever. E aí, vocês vão transformar em discurso direto. O que vocês vão fazer? Vão pôr, depois que vocês pararem ali, mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã lacrado com cera de abelha. E disse, para quem? Para os mensageiros, porque foi os mensageiros que foram buscar. Cera de abelha, vírgula. E disse aos mensageiros. Então, você, depois dos mensageiros, você vai pôr 2 pontos, vai na outra linha, né? Travessão, e vai colocar a fala da serpente. Como que a fala poderia dizer? Aqui está o que vieram buscar. Pronto, acabou, tá bom? Então, você vai transformar essa parte em discurso direto, colocando o travessão. Aqui está o que vieram buscar, né? Ou está aqui o que vieram buscar. Na verdade, não tem que mudar muita coisa ali. Então, essa basicamente é a mudança principal ali da parte de reescrever, tá bom? Então, a frase ficou assim, mesmo assim, vírgula, entregou-lhes um coco de tucumã lacrado com cera de abelha. E aí, essa parte aqui, gente, disse aos mensageiros, é só uma exemplificação para mostrar quem tá falando. Você poderia colocar também aqui embaixo, né? Por exemplo, cera de abelha, aí 2 pontos. Aqui está o que vieram buscar, vírgula, disse aos mensageiros, entendeu? Disse a serpente aos mensageiros, também poderia ser aqui embaixo. Mas a gente colocou aqui em cima para ficar mais fácil de entender. Bom, o que mudou com a reescrita da informação? Então, mudou uma coisa bem importante, né? Então, assim, ó. A primeira coisa que mudou é que aqui tá assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Disse-lhes que ali estava o que vieram buscar. E quando a gente reescreve, a gente muda o ali por aqui. E também a gente muda o verbo, né? O verbo, vou dobrar aqui para vocês enxergarem. Tem o ali e o estava, certo? Quando a gente reescreve isso, vai mudar como? Aqui está o que vieram buscar. Então, aqui está. Mudou o ali por aqui e o está também, porque está acontecendo ali, né? Na hora, a fala. No discurso indireto, já é o narrador que está contando, então já aconteceu. Então, aqui está acontecendo na mesma hora, certo? Então, mudou o verbo, ok? E também o advérbio. O advérbio aqui, ali, que significa lugar, né? Advérbio de lugar. Então, essas mudanças foram que aconteceram nessas reescritas aqui que vocês fizeram, ok? Bom, pessoal, então por essa aula, por hoje, é apenas isso. A gente vai ver um pouquinho de discurso indireto daí na próxima aula de português.
A atividade que vocês vão ter que fazer hoje é essa da página 23, tá bom? Onde vocês vão ter que inventar as falas dos indígenas, caso eles pudessem justificar o que fez eles abrirem, né, a semente lá para a filha da cobra grande. E também para a gente poder terminar o assunto da outra aula, conjunções, tá bom? Então eu vou pedir para vocês fazerem a página 7 também do nosso CA, tá? Que foi um assunto da última aula, tá bom? Então eu vou pedir para vocês fazerem apenas essa página aqui também, para fixar o que foi feito na aula anterior, tá bom? Então é isso. Hoje é só a nossa aula de português e a gente se vê na próxima aula, tá?